Você já viu uma mulher fugir apavorada de 7 crianças? Coronel Domingos estava prestes a se casar com Rita, filha de um comerciante rico, quando ela conheceu a realidade da casa. 7 filhos entre 2 e 14 anos correndo, berrando, transformando tudo em caos absoluto. Ela saiu correndo e nunca mais voltou, deixando o coronel viúvo completamente derrotado. Mas alguém testemunhou aquela humilhação. Amélia, a cozinheira de 22 anos que trabalhava ali há apenas 3 meses. E num impulso que mudaria tudo, ela disse as palavras que ninguém esperava. Eu caso com o Senhor. Por que uma jovem cozinheira se ofereceria para casar com um homem que mal conhecia e criar 7 filhos que não eram seus? E que segredo do passado dela poderia destruir essa família recém-formada? Se essa premissa já tocou seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e comente de onde você está assistindo. Essa é uma história sobre propósito, amor inesperado e segredos que perseguem mesmo quando tentamos recomeçar. O ano era 1893 e o interior de Minas Gerais ainda carregava as marcas da época do ouro que já tinha passado, mas deixara famílias estabelecidas e propriedades prósperas. Coronel Domingos Ferreira Guimarães não era militar de verdade. O título era honorífico como tantos outros na região, concedido por influência política e propriedade de terras. Tinha 42 anos e uma fazenda de café que produzia razoavelmente bem, gado que pastava em morros verdes e uma casa grande que já conheceu dias melhores. Alto e de ombros largos, tinha cabelos negros já fartamente salpicados de fios brancos, uma barba espessa que aparava toda semana e olhos castanhos cansados que tinham visto dor demais nos últimos 2 anos. Sua esposa, Constância, havia morrido no 7º parto há exatos 18 meses. O bebê sobreviveu, uma menina que agora tinha 2 anos e não se lembrava da mãe. Constância tinha sido uma boa esposa, calma e eficiente, mãe dedicada que conseguia manter 7 crianças relativamente sob controle. Quando ela morreu, a casa desmoronou junto. Domingos tentou contratar governantas, mas nenhuma durava mais que algumas semanas. As crianças eram muitas, barulhentas, indisciplinadas, sem a mão firme da mãe. A casa estava sempre bagunçada, roupas rasgadas, refeições queimadas ou cruas, brigas constantes. Era um caos completo. Os 7 filhos eram uma escadinha de idades. O mais velho, Antônio, tinha 14 anos e tentava ajudar o pai, mas era ainda muito jovem para a autoridade real. Depois vinha Carlos, com 12 anos, sempre com o joelho ralado de tanto subir em árvores. Beatriz tinha 10 anos e era a mais parecida com a mãe, tentando cuidar dos menores, mas sendo apenas uma criança também. Luiz tinha 8 anos e era o mais travesso, sempre aprontando alguma. Teresa tinha 6 anos e chorava por qualquer coisa. Miguel tinha 4 anos e ainda usava fraldas às vezes, porque ninguém tinha paciência de ensinar direito. E a pequena Isabel, 2 anos, que mal falava, mas gritava alto quando contrariada. Domingos amava seus filhos desesperadamente, mas estava afogado. Acordava antes do amanhecer para trabalhar na fazenda, voltava ao meio-dia para resolver problemas da casa, voltava aos campos até o entardecer, depois enfrentava jantares caóticos, onde todos falavam ao mesmo tempo, brigavam por comida, derrubavam copos. À noite, colocava os menores para dormir, verificava se os mais velhos tinham feito as lições com o professor que vinha 3 vezes por semana e desabava na cama exausto demais para dormir direito. Estava no limite. Foi quando sua irmã, Dona Martinha, casada com um comerciante próspero na vila, sugeriu a solução óbvia. Precisava casar de novo. Não por amor. Isso seria luxo que homem viúvo com 7 filhos não podia se dar, mas por necessidade. Precisava de uma mulher na casa, alguém que cuidasse das crianças, administrasse os empregados, trouxesse ordem ao caos. Martinha já tinha até candidata em mente. Rita, filha de seu compadre Benedito,
dono da maior loja de tecidos da região. Rita tinha 25 anos, ainda solteira porque era exigente demais, mas a família estava ansiosa para casá-la. Era bonita, educada, sabia ler e escrever, tocar piano. No papel, perfeita. Domingos conheceu Rita num jantar formal, na casa de Martinha. Ela era realmente bonita. Cabelos loiros raros na região, olhos azuis, pele clara protegida do sol, vestido de tecido caro que mostrava a prosperidade da família. Conversaram educadamente. Rita falou sobre música, bordado, as novelas francesas que lia. Domingos falou sobre a fazenda, a colheita, assuntos práticos. No final da noite, com as famílias pressionando, ficou acordado. Visitaria a fazenda para conhecer a casa e as crianças. E se tudo corresse bem, casariam em 2 meses. Amélia Costa tinha 22 anos e uma história que preferia esquecer. Órfã desde os 8 anos, quando a febre amarela levou seus pais e 2 irmãos menores em uma semana terrível. Cresceu num orfanato dirigido por freiras rígidas que ensinavam trabalho duro e poucas gentilezas. Aos 16, saiu para trabalhar como empregada doméstica. Passou por 5 casas em 6 anos, cada uma com seus próprios problemas. Patroas cruéis, patrões com mãos que não ficavam quietas, crianças mimadas, trabalho excessivo por pagamento miserável. Na última casa, o filho do patrão tentou forçá-la numa noite que ela ainda tinha pesadelos relembrando. Amélia fugiu no meio da madrugada, levando apenas a roupa do corpo e alguns trocados que tinha economizado. Foi quando apareceu na Fazenda Guimarães, há 3 meses, pedindo emprego como cozinheira. Domingos precisava desesperadamente de alguém na cozinha depois que a anterior tinha saído sem avisar. Então, contratou na hora. Amélia era pequena e magra, com cabelos castanhos sempre presos num coque apertado, olhos castanhos grandes demais para o rosto, mãos calejadas de anos de trabalho pesado. Não era bonita no sentido convencional, mas tinha um rosto honesto, uma expressão doce mesmo quando cansada, e um jeito gentil que as crianças notaram imediatamente. Desde o primeiro dia, Amélia se apaixonou por aquelas 7 crianças barulhentas e caóticas. Via nelas o que ela mesma foi, órfãos de mãe, precisando de amor e estrutura. Começou pequeno, fazia biscoitos extras e deixava na mesa da cozinha para quando chegassem da escola. Remendava roupas rasgadas nas horas livres, cantava canções que aprendeu com a mãe enquanto cozinhava. E as crianças vinham para a cozinha só para ouvir. Separava brigas com firmeza, mas sem gritar. Em 3 meses, as crianças já a adoravam, mas ela era apenas a cozinheira. Não tinha autoridade real, não podia fazer mudanças significativas. Apenas observava de longe e desejava poder fazer mais. Na tarde da terça-feira de agosto, quando Rita viria conhecer a casa, Domingos estava nervoso como rapaz no primeiro baile. Ordenou limpeza geral. Fez todas as crianças tomarem banho e vestirem as melhores roupas. Ameaçou consequências severas se não se comportassem. Amélia preparou um lanche especial. Bolo de fubá ainda quente, café fresco, biscoitos de polvilho crocantes. A casa estava, pela primeira vez em meses, apresentável. Rita chegou numa carruagem elegante, acompanhada da mãe e de Dona Martinha. Usava um vestido rosa claro com muitos babados, chapéu com flores artificiais, luvas brancas imaculadas. Parecia uma boneca de porcelana descendo da carruagem, cuidadosa para não sujar os sapatos na terra vermelha do caminho. Domingos as recebeu na varanda, as crianças enfileiradas atrás dele em ordem de altura, todas com expressões entre curiosas e apreensivas. Domingos apresentou cada filho. Antônio cumprimentou educadamente. Carlos tentou apertar a mão dela, mas Rita recuou, olhando para as mãos do menino como se fossem contaminadas. Beatriz fez uma reverência ensaiada. Luiz estava inquieto, cutucando Miguel, que cutucava de volta. Teresa se escondia atrás de Beatriz. Isabel começou a chorar sem motivo aparente, apenas porque sentia a tensão no ar.
Vamos mostrar a casa? Domingos sugeriu, tentando parecer confiante. Entraram na sala de estar, e foi então que as coisas começaram a desmoronar. Miguel tropeçou em seus próprios pés e caiu, derrubando um vaso que quebrou em 1000 pedaços. Rita soltou um grito agudo. Luiz começou a rir, o que fez Teresa rir também, o que irritou Miguel, que começou a chorar alto. Isabel, assustada com o barulho, começou a berrar também. Carlos tentou ajudar a limpar, mas cortou o dedo num caco de vidro e começou a sangrar, manchando o tapete. Beatriz tentou controlar os menores, mas acabou gritando com eles, o que só aumentou o barulho. Antônio ficou parado sem saber o que fazer, vermelho de vergonha. Em menos de 5 minutos, a casa tinha voltado ao caos absoluto. Crianças correndo, berrando, chorando, sangrando. Domingos tentou restaurar ordem, mas sua voz apenas se juntou ao coro de gritos. Rita estava pálida, a mãe dela estava escandalizada. Dona Martinha tentava fazer controle de danos, dizendo que geralmente não era assim, mas obviamente era. Rita olhou ao redor. Chão cheio de cacos, sangue no tapete, crianças berrando, barulho ensurdecedor, caos completo. E então, sem dizer uma palavra, virou-se e saiu. Simplesmente caminhou de volta para a carruagem, a mãe correndo atrás dela, Dona Martinha tentando convencê-la a ficar. Mas Rita estava determinada. Entrou na carruagem e bateu a porta. Através da janela, Domingos viu o rosto dela. Puro horror misturado com alívio por estar escapando. A carruagem partiu, levantando poeira vermelha, e Domingos ficou parado na varanda, observando até desaparecer. As crianças tinham finalmente se calado, percebendo que algo terrível tinha acontecido. Antônio se aproximou do pai. Ela não vai voltar, vai? Domingos balançou a cabeça, incapaz de falar. Voltou para dentro da casa, olhou para o caos, para os filhos com expressões culpadas e assustadas, e algo dentro dele quebrou. Desabou numa cadeira da sala de jantar, colocou a cabeça entre as mãos e, pela primeira vez desde o enterro de Constância, chorou. Não alto, não dramaticamente, mas lágrimas silenciosas de um homem completamente derrotado. Ninguém vai querer esta família. Ele murmurou para si mesmo. Somos demais, bagunçados demais, impossíveis demais. Amélia tinha testemunhado tudo da cozinha. Viu a visita chegar, viu o caos explodir, viu Rita fugir. E agora, olhando através da porta entreaberta, via aquele homem forte e orgulhoso chorando enquanto 7 crianças o observavam sem saber como ajudar. Algo dentro dela se moveu, uma certeza que não fazia sentido lógico, mas fazia sentido no coração. Amélia secou as mãos no avental, alisou o cabelo mesmo que alguns fios teimosos escapassem do coque, respirou fundo e entrou na sala de jantar. As crianças olharam para ela surpresas. Domingos nem levantou a cabeça. "Coronel", ela disse, e sua voz era firme apesar do coração martelar. "Eu fico." Domingos levantou a cabeça lentamente, os olhos vermelhos de chorar. "O quê?" Amélia deu um passo à frente. "Eu fico. Eu caso com o senhor. Cuido das crianças, cuido da casa. Fico." Domingos ficou olhando para ela como se tivesse enlouquecido. "Amélia, você é a cozinheira. Você tem 20 e poucos anos. Você nem me conhece de verdade. Por que faria isso?" Amélia olhou para as 7 crianças que a observavam com olhos arregalados. "Porque essas crianças precisam de uma mãe. Porque essa casa precisa de ordem. Porque eu sei o que é crescer sem família e não quero isso para eles. E porque eu preciso de propósito. Já trabalhei em muitas casas onde era apenas uma empregada invisível. Aqui posso ser algo mais. Posso importar." Se você está emocionado com essa reviravolta, deixe seu like e se inscreva no canal. "Você não sabe onde está se metendo", Domingos disse, mas havia uma centelha de esperança nos olhos dele. "São 7. 7 crianças barulhentas, impossíveis, caóticas. Viu o que aconteceu aqui hoje? É assim todos os dias." "Eu sei", Amélia respondeu. "Trabalho aqui há 3 meses, vejo todos os dias. E ainda assim estou oferecendo, não por romantismo ou ilusão, mas porque posso fazer diferença. Sei que posso."
Domingos se levantou, aproximou-se dela. Olhou para aquela jovem cozinheira que tinha passado despercebida durante 3 meses. Viu a determinação nos olhos castanhos dela, a firmeza na postura apesar de ser tão pequena, a honestidade no rosto. Não é amor que você está oferecendo, é trabalho. É mais que trabalho, Amélia corrigiu. É propósito, é família. E talvez o amor venha depois, ou não. Mas seremos parceiros, trabalhando juntos pelo bem dessas crianças. Isso é suficiente? Domingos olhou para os filhos. Antônio estava com expressão esperançosa. Beatriz sorria. Os menores não entendiam completamente, mas sentiam que algo bom estava acontecendo. Ele olhou de volta para Amélia, aquela mulher pequena e improvavelmente corajosa que estava oferecendo salvar a família dele sem pedir nada além de propósito. Você tem certeza absoluta? Porque uma vez feito, não há volta. Tenho certeza, Amélia disse. E era verdade. Então casamos, Domingos respondeu, estendendo a mão. 1 semana. Tempo suficiente para chamar o padre, preparar papéis, contar para a família. Nada grande, nada elaborado, apenas prático. Amélia apertou a mão dele, e naquele aperto de mão, selaram um acordo que era mais negócio que romance, mais parceria que paixão. Mas era real, era honesto, e talvez fosse exatamente o que ambos precisavam. A notícia do casamento chocou todos. Dona Martinha apareceu no dia seguinte escandalizada. Casar com a cozinheira? Domingos, você enlouqueceu completamente? O que as pessoas vão dizer? Que me importa o que vão dizer? Domingos respondeu cansado de opiniões alheias. Rita fugiu. Nenhuma mulher de família quer 7 crianças caóticas. Amélia quer. Amélia se ofereceu. E eu aceitei. Mas ela não tem família, não tem dote, não tem posição. Tem coragem. Domingos disse firmemente. Tem bondade. Tem disposição para enfrentar o que outras mulheres fogem. Isso vale mais que qualquer dote. Martinha saiu furiosa, prometendo que a sociedade local jamais aceitaria. Domingos não se importou. Nos dias seguintes, preparou tudo com eficiência militar. Papéis assinados, padre contatado, roupa simples mas decente mandada fazer para Amélia. Não haveria festa, convidados, celebração, apenas cerimônia rápida, assinaturas, formalização legal. Amélia passou aquela semana numa mistura de certeza e terror. De dia, estava confiante, certa da escolha. À noite, sozinha no quarto pequeno dos empregados, onde ainda dormia, se perguntava se tinha enlouquecido. Casar com um homem que mal conhecia. Assumir 7 crianças instantaneamente. E o segredo que carregava. O que aconteceu na última casa onde trabalhou. O que quase aconteceu. Deveria contar. Mas contar o quê? Que foi atacada, mas fugiu antes que acontecesse o pior? Que tinha pesadelos onde acordava suando e gritando? Decidiu guardar. Não era mentira se ele não perguntou, racionalizou, ignorando o peso na consciência. O casamento aconteceu numa quinta-feira nublada de agosto. Amélia usava um vestido azul escuro simples, mas novo. O primeiro vestido realmente novo que tinha desde criança. Os cabelos estavam presos num coque menos apertado, alguns cachos suaves emoldurando o rosto. Parecia mais jovem, mais vulnerável. Domingos usava seu melhor terno preto, a barba recém-aparada. As 7 crianças eram as testemunhas, todas vestidas decentemente, comportadas pela gravidade do momento. O padre Simão, que conhecia a família há anos, conduziu a cerimônia com eficiência. Não houve sermão longo, música elaborada, promessas floridas, apenas os votos essenciais. Domingos Ferreira Guimarães, aceita Amélia Costa como esposa? Aceito. Amélia Costa, aceita Domingos Ferreira Guimarães como marido? Aceito. Anéis simples de ouro trocados. Assinaturas no registro. Feito. Amélia Costa tinha se tornado Amélia Guimarães, esposa e madrasta de 7 em menos de 15 minutos. Voltaram para a fazenda na carroça, as crianças cantando canções bobas para quebrar o silêncio estranho. Naquela noite, Domingos mostrou a Amélia o quarto principal,
grande e com cheiro de desuso desde que Constância morreu. A cama de casal estava feita com lençóis limpos, mas havia algo tenso no ar. Amélia, ele disse, hesitante pela primeira vez. Não espero, não precisa ser. Podemos esperar até você estar confortável. Isso é casamento de conveniência. Não vou forçar nada. Amélia sentiu alívio e algo mais, talvez decepção. Obrigada. Vamos conhecer um ao outro primeiro, ver como funciona. E foi exatamente o que fizeram. Dormiam no mesmo quarto, mas cada um em seu lado da cama grande, um abismo de lençóis entre eles. Educados, respeitosos, mas distantes. Os primeiros dias foram caóticos de formas diferentes. Amélia assumiu o comando da casa com firmeza que surpreendeu todos. Estabeleceu rotinas rígidas, café da manhã às 7 horas, todos à mesa, sem exceções. Escola para os maiores, atividades estruturadas para os menores. Almoço ao meio-dia, todos ajudando a pôr e tirar a mesa. Tarefas distribuídas de acordo com idade, jantar às 6, depois lição de casa para quem tinha, banho para todos, histórias antes de dormir para os pequenos, cama às 8 para os menores e 9 para os maiores. As crianças resistiram, estavam acostumadas ao caos. Luiz testou limites constantemente, desobedecendo propositalmente. Amélia não gritou, não bateu, apenas consequências consistentes. Desobedeceu, sem sobremesa. Brigou, tempo sozinho no quarto. Quebrou algo de propósito? Trabalho extra para consertar, firme mas justa toda vez. Beatriz foi a primeira a se render, grata por ter uma figura materna de volta. Começou a seguir Amélia pela casa, ajudando com os menores, aprendendo a cozinhar, absorvendo a atenção feminina que não tinha há tanto tempo. Teresa foi próxima, grudando nas saias de Amélia, chamando-a de mãe depois de apenas 2 semanas. Miguel e Isabel eram pequenos demais para resistir, aceitando rapidamente a nova ordem. Carlos levou 1 mês, mas eventualmente reconheceu que a vida estava melhor. Comida regular, roupas limpas, menos caos. Antônio, o mais velho, foi o mais cético, observando Amélia com olhos suspeitosos, esperando ela desistir, como todas as governantas anteriores. Mas Amélia não desistiu. Quando Luiz escalou o telhado e ficou preso com medo de descer, foi Amélia quem subiu para buscá-lo, segurando-o firme enquanto desciam, depois abraçando-o quando ele finalmente chorou de medo e vergonha. Quando Teresa teve pesadelos 3 noites seguidas, foi Amélia quem sentou na beira da cama até ela dormir de novo, cantando canções suaves. Quando Miguel molhou a cama, envergonhado demais para contar, foi Amélia quem trocou os lençóis sem julgamento, apenas gentileza. Quando Isabel teve febre alta, foi Amélia quem ficou acordada a noite inteira com panos frios na testa da menina, rezando baixinho para que a febre quebrasse. Domingos observava tudo com crescente admiração. Aquela mulher que aceitou sua família por conveniência estava se revelando exatamente o que eles precisavam. Não era doce demais, não era permissiva, não fingia que tudo eram flores. Mas era consistente, presente, genuinamente interessada em cada criança individualmente. Perguntava sobre os sonhos de Antônio, elogiava os desenhos de Beatriz, participava das brincadeiras de Carlos, tinha paciência infinita com as travessuras de Luiz. E com Domingos, Amélia era parceira. Discutiam as crianças todas as noites depois que dormiam, sentados na varanda com café e o som dos grilos. Ela relatava o dia, os progressos, os desafios. Ele compartilhava preocupações, pedia conselhos sobre como lidar com Antônio, que estava na idade difícil. Riam juntos de pequenas coisas, Luiz aparecendo coberto de lama, dizendo que não tinha ideia como aconteceu. Isabel tentando alimentar o gato com sopa. Começaram a trabalhar como equipe, complementando um ao outro, cobrindo os pontos fracos do outro. 3 meses depois do casamento, numa noite de novembro, quando a primavera esquentava o ar, Domingos percebeu algo surpreendente.
Estava se apaixonando pela esposa. Não tinha sido instantâneo, não tinha sido dramático, mas cresceu gradualmente como planta regada diariamente. O jeito que ela ria quando Carlos contava piada ruim. A paciência infinita quando Teresa fazia a mesma pergunta pela 10ª vez. O cabelo escapando do coque quando trabalhava duro. As mãos pequenas, mas fortes, remendando roupas à luz de velas. A voz suave, cantando na cozinha. Tudo. Amélia, ele disse numa daquelas noites na varanda. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Você é feliz aqui? Não está arrependida? Amélia pensou honestamente antes de responder. Sou feliz. Mais feliz do que fui em muito tempo. Essas crianças, elas me deram propósito. Sinto que finalmente pertenço a algum lugar. Então olhou para ele curiosa. E você? Também sou feliz, Domingos respondeu e reuniu coragem. Mais feliz do que imaginei ser possível depois de perder Constância. Você trouxe vida de volta para esta casa, Amélia. Não apenas ordem, mas alegria real. As crianças te amam. E eu também estou começando a te amar. Amélia ficou sem ar. O quê? Domingos pegou a mão dela, tão pequena na sua. Sei que casamos por conveniência. Sei que não prometemos amor. Mas ele cresceu mesmo assim, pelo menos do meu lado. Não estou pedindo que você sinta o mesmo, apenas queria que soubesse. Amélia apertou a mão dele de volta, os olhos ardendo com lágrimas. Eu também sinto algo, Domingos. Não sei se é amor ainda, mas é carinho profundo, respeito, gratidão por me dar essa família. E talvez esteja virando amor também. Naquela noite, pela primeira vez em 3 meses, o abismo de lençóis entre eles desapareceu. Não foi paixão urgente, mas conexão genuína, 2 parceiros se tornando algo mais, construindo intimidade sobre base de confiança e respeito mútuo. Era diferente, mais lento, mas talvez mais sólido exatamente por isso. Os meses seguintes foram os mais felizes que aquela casa conheceu em anos. A fazenda prosperava, porque Domingos finalmente conseguia focar no trabalho sem preocupação constante com o caos doméstico. As crianças prosperavam com rotina, disciplina amorosa e a presença constante de 2 figuras parentais. Amélia prosperava descobrindo que tinha talento natural para a maternidade, que amava aquelas 7 crianças como se tivesse dado à luz cada uma. E Domingos prosperava vendo sua família finalmente funcionando, finalmente feliz. Mas segredos têm o costume de ressurgir quando menos esperamos. E o segredo de Amélia voltou numa tarde de março, 1 ano depois do casamento, na forma de um homem cavalgando pela estrada empoeirada até a fazenda. Amélia estava no jardim com Teresa e Isabel, as 3 colhendo verduras para o jantar, quando ouviu o som dos cascos. Olhou para cima e gelou. Reconheceu o cavaleiro imediatamente. Rodrigo Mendes, filho do seu último patrão antes de chegar ali, o homem que tinha tentado forçá-la naquela noite terrível. Amélia, ele disse, descendo do cavalo com aquele sorriso que ela costumava achar charmoso, mas agora via como predatório. Finalmente te encontrei. Fugia há 1 ano. Sabe quanto trabalho deu te localizar? O que você quer? Amélia perguntou, colocando-se instintivamente na frente das meninas. Vim buscar o que é meu, Rodrigo respondeu, dando um passo à frente. Você me deve uma noite, lembra? Fugiu antes de pagar suas dívidas. Eu não te devo nada, Amélia disse, tremendo, mas firme. Você tentou me atacar, eu fugi para me proteger. Não foi ataque se você estava servindo bebida para o jovem senhor até tarde, usando aquele vestidinho, sorrindo de um jeito que só podia significar uma coisa. Você sabe que me queria, eu não queria nada. Amélia gritou, e Teresa começou a chorar com o barulho. Você bebeu demais, me encurralou na despensa, tentou... E você fugiu antes que a gente terminasse nossa diversão, Rodrigo completou com um sorriso sujo. Então ou você vem comigo agora terminar o que começou, ou eu conto para todo mundo nessa vila que você é uma vadia que seduz homens e foge quando chega a hora de entregar. Naquele momento, Domingos apareceu vindo dos campos, atraído pelos gritos. Viu Amélia pálida e tremendo,
um estranho ameaçador demais perto dela, suas duas filhas menores chorando. O que está acontecendo aqui? Amélia abriu a boca, mas nenhum som saiu. O segredo que guardou durante um ano, que tentou esquecer, estava ali na frente de todos, prestes a destruir tudo que construiu. Rodrigo virou para Domingos com confiança de homem rico, acostumado a conseguir o que quer. O senhor deve ser o marido. Pobre coitado. Não sabe que tipo de mulher casou. Essa aí me seduziu quando trabalhava na casa do meu pai. Depois fugiu como ladra na noite. Vim buscar justiça. Isso é mentira. Amélia finalmente encontrou a voz. Ele está mentindo, Domingos. Eu trabalhava lá, é verdade, mas não seduzi ninguém. Ele bebeu demais numa festa, me encurralou, tentou me forçar. Eu fugi e vim parar aqui. Não contei porque tinha vergonha, porque tinha medo, porque achei que ficando longe o pesadelo acabaria. Desculpe por não ter contado, mas não fiz nada errado, juro que não fiz. Domingos olhou para a esposa, viu o terror nos olhos dela, o corpo tremendo, a honestidade desesperada. Depois olhou para Rodrigo, viu a arrogância, a crueldade mal disfarçada, o tipo de homem que ele conhecia bem, privilegiado, acostumado a usar pessoas mais fracas. Acreditou em Amélia instantaneamente. Saía da minha propriedade, Domingos disse, a voz perigosamente baixa. Agora, não vai nem ouvir meu lado? Rodrigo perguntou fingindo indignação. Não preciso. Conheço minha esposa há 1 ano. Sei quem ela é, honesta, trabalhadora, íntegra. Se ela diz que você a atacou, então você a atacou. E se não sair daqui em 10 segundos, não vou chamar autoridades. Vou resolver pessoalmente. E prometo que não vai gostar do resultado. Rodrigo olhou para Domingos, avaliou o homem que era maior, mais forte, mais velho, mas ainda perigoso quando protegendo a família. Calculou rapidamente. Não valia a pena. Tinha outras diversões, outras empregadas vulneráveis para caçar. Essa aqui não era especial o suficiente para arriscar surra de fazendeiro enfurecido. Montou no cavalo com dignidade falsa. Ainda acho que merecia desculpas apropriadas. Mas se o senhor prefere defender a honra questionável dela, problema seu. Boa sorte com essa. Galopou embora levantando poeira. E quando desapareceu na curva da estrada, Amélia desabou no chão soluçando. Domingos a pegou no colo, carregou para dentro enquanto Beatriz, que tinha saído ao ouvir gritos, levava as 2 menores assustadas. Na sala, ele sentou no sofá, ainda segurando Amélia como criança, deixando-a chorar até não ter mais lágrimas. Me desculpe, ela finalmente sussurrou. Desculpe por não ter contado. Tinha tanto medo que você não acreditasse, que achasse que eu tinha provocado, que me mandasse embora. Jamais, Domingos disse com firmeza, afastando cabelos grudados no rosto molhado dela. Jamais duvidaria de você, Amélia. Conheço seu caráter, sei quem você é. E você é vítima, não culpada. Nunca foi culpada. Amélia olhou para ele através das lágrimas. Você realmente acredita em mim? Assim, sem duvidar? Acredito completamente, ele respondeu, beijando a testa dela. E se aquele miserável voltar, vai se arrepender. Ninguém ameaça minha esposa, ninguém assusta minha família. Naquela noite, depois que todas as crianças foram dormir, Domingos segurou Amélia na cama, apenas abraçados, apenas presença reconfortante. Ela contou tudo, o ataque, o medo, a fuga, os pesadelos que ainda tinha às vezes. Ele ouviu tudo, ofereceu força e aceitação incondicional. E Amélia finalmente sentiu o peso do segredo sair dos ombros dela. Nos dias seguintes, Domingos fez questão de aparecer com Amélia na vila, braço dado, apresentando-a orgulhosamente como esposa. Quando ouviu sussurros sobre o incidente com Rodrigo, porque fofocas viajam rápido no interior, ele confrontou publicamente, dizendo alto que sua esposa tinha sido vítima de ataque e que qualquer um que questionasse a honra dela responderia a ele pessoalmente. A sociedade local, que respeitava o coronel, mesmo que torcesse o nariz para ele ter casado com a cozinheira, calou-se.
As fofocas morreram rapidamente e a vida voltou ao normal. Mas era um normal diferente, mais profundo. Amélia finalmente sem segredos, finalmente aceita completamente. Domingos tendo provado que amor verdadeiro é escolher a pessoa mesmo quando difícil. As crianças continuaram crescendo, prosperando sob cuidado de pais que se amavam não por paixão cega, mas por construção diária de parceria e respeito. 2 anos depois do casamento, Amélia deu à luz o 8º filho, uma menina que chamaram de Constância, em homenagem à primeira esposa, porque Amélia tinha coração grande o suficiente para honrar a mãe que veio antes. Os 7 mais velhos adoraram o bebê. Antônio, agora com 17 e prestes a estudar advocacia na capital, segurava a irmãzinha com gentileza surpreendente. Beatriz era a segunda mãe. Os menores eram ajudantes entusiasmados, se bem que bagunçados. Se essa história de amor construído sobre honestidade e segundas chances tocou seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder mais histórias emocionantes. Compartilhe com alguém que precisa lembrar que a família não é perfeita, mas é perfeita quando tem amor verdadeiro. E às vezes, a pessoa certa está mais perto do que imaginamos, apenas esperando a chance